Nós estamos nesse nosso Tadel começamos a partir da terça-feira passada, e nós vamos fazer uma série de ministrações sobre homilética e hermenêutica. E para quem não sabe, esses são termos teológicos, e basicamente esse estudo da teologia, ele ensina e incentiva as pessoas a entenderem mais a palavra de Deus, a conseguirem absorver mais da palavra de Deus. Pessoas que não conseguem ter muito entendimento da palavra, não conseguem ter muito entendimento das Escrituras. Esse texto, esse estudo, o que nós vamos estar ministrando aqui, ele tem essa proposta de ajudar você a crescer no entendimento, na compreensão, no conhecimento da palavra de Deus. Não apenas para você ser um pregador, não apenas para você ser um pastor, um ministro, mas para que você cresça como cristão. A palavra diz que nós erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, e que o povo perece por falta de conhecimento. Então nós falamos isso aqui na semana passada, e nós não queremos que você, como cristão, pereça. Nós não queremos que você se perca, que você venha sofrer, mas nós queremos que você cresça como cristão, nós queremos que você desenvolva a sua caminhada cristã, até que Deus ele estabeleça sobre a sua vida o plano dele eterno. O plano dele, talvez muitos aqui já tenham a sua identidade formada, já tenha o propósito definido no seu coração do que Deus quer para você, ou talvez outros não vão ter, talvez outros que vão nos ouvir não vão ter o propósito definido no coração. E eu aprendo e eu recebo o propósito definitivo de Deus, o propósito específico de Deus para a minha vida, na medida com que eu vou crescendo em conhecimento dele. Quanto mais eu conheço Deus, mais eu me torno conhecido por Deus, ou de Deus. Para que você saiba qual é a vontade de Deus para a sua vida, primeiro você precisa saber qual que é a vontade de Deus. Você precisa conhecer a palavra de Deus, os princípios, os mandamentos dele. E quanto mais você vai aumentando o seu relacionamento de intimidade, de comunhão com a palavra, comunhão com Deus, mais ele vai dando para você as orientações específicas que ele deseja para a sua vida. Pessoas que ainda não conhecem a vontade de Deus para a sua vida são pessoas que têm pouco relacionamento com a palavra. São pessoas que têm pouco relacionamento com as práticas espirituais. E também, talvez, elas nunca tiveram um mentor, uma paternidade em sua vida que o desse identidade, propósito e destino. Mas no nosso caso é diferente. Deus, ele, pela sua graça, ele está nos dando aqui as suas direções. Amém? Então, todo estudo de homilética, todo estudo de hermenêutica, ele começa com as bases da palavra. Então, o que é a Bíblia? É uma coisa básica que você precisa saber. E eu vou fazer algumas perguntas aqui, e dar algumas informações que talvez você, há muitos anos no Evangelho, não sabe. Então, são situações que vão ajudar você a ser um melhor estudioso da palavra. Eu também dou aula de instrumento. E a primeira aula que eu dou é conhecendo o instrumento. Porque não adianta nada você tocar um instrumento se você não sabe nem o que é o que você está tocando, de onde veio, de onde surgiu, como funciona, quais são os nomes que são dados àquele instrumento. Não adianta nada você ser um pintor, mas não saber nome de tinta, qual que é a melhor, o porquê que essa é a melhor, o que é pigmento, né? Então, assim, a Bíblia é a mesma coisa. Como você vai estudar a Bíblia se você não sabe a origem da Bíblia, se você não conhece a ferramenta que está nas suas mãos? Então, o princípio para se estudar a palavra é saber a origem da palavra. Amém? E nós não queremos falar também só de algo espiritual. Nós não vamos espiritualizar. Nós vamos trazer um contexto histórico primeiro, para depois trazer para um contexto profético, poético e prático. A Bíblia, ela é um livro poético, profético e prático. Então essa é a primeira coisa que você
precisa. O nosso tema de hoje é Bíblia. A Bíblia. A Bíblia, ela é um livro poético, profético e prático. Você vai encontrar muitos cânticos na Bíblia, você vai encontrar na Bíblia muitas histórias românticas falando sobre família, porque a Bíblia, apesar de ela ser um livro profético e prático, ela também é um livro histórico. A Bíblia, ela conta a história de antepassados. A Bíblia, ela fala da história do passado, a história do presente e a história do futuro. A Bíblia também é um livro histórico. Ela fala da história do passado, da história do presente e da história do futuro. Então, ela é um livro atemporal. Quando eu digo atemporal, eu digo que a Bíblia, ela não está relacionada a um tempo específico. Ela não se limita, a um tempo específico. A Bíblia, ela existiu antes da fundação do mundo. E ela vai existir eternamente. Os princípios nela contidos são eternos. Por isso ela é atemporal. Os princípios dados por ela, escrita há mais de 1.600 anos atrás, mais de 1.600, há mais de 3.000 anos atrás, quase 3.500 anos atrás, são mesmo princípios que se adequam ao tempo de hoje. E vão valer para todo sempre. Não sei se você já leu na Bíblia, principalmente no Velho Testamento, quando Deus ele determinava um princípio para o povo de Israel. E muitos princípios ele falava o seguinte: isso será por estatuto perpétuo. Vocês já leram isso? Das leis de Deus, várias leis que Deus deu para o seu povo, ela não estava relacionada apenas a uma lei para Israel. Era um estatuto perpétuo. A palavra perpétuo significa para sempre. Se você puder desligar ali esse tufão. E a palavra perpétuo significa para sempre. É um mandamento. Tá chovendo, eu nem sabia. O ventilador não deixou eu saber. A palavra perpétuo significa que é algo que vai durar para sempre. Então existem princípios, existem leis, existem mandamentos na Bíblia. Ela é contida de leis, princípios e mandamentos que não são temporais, eles são eternos. Mas também, como todo livro histórico, ela vai falar de situações do passado, que falou de um tempo passado, de uma história do passado, que talvez o todo não vai se aplicar ao tempo presente, mas a base pode sim ser aplicada. Por exemplo, como eu disse, a Bíblia ela é um livro literal, mas ela também é um livro profético. Quando Deus disse para o povo de Israel, por exemplo, sobre a alimentação, as orientações que Deus deu para o povo de Israel sobre a alimentação, muitas coisas para Israel é literal, mas para nós é profético. Não que eu vou descartar aquilo da Bíblia, porque nada da Bíblia, nenhuma vírgula, a Bíblia fala que de toda lei passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. E no livro de Apocalipse vai falar que ai daquele, Jesus também falou isso, ai daquele que tirar ou acrescentar um acento ou uma letra das Sagradas Escrituras. Então tudo o que a Bíblia diz, até os erros que ela aponta das pessoas, são ministrações para as nossas vidas. Amém ou não amém? Eu poderia aqui fazer uma pregação inteira sobre a vida de uma prostituta, uma mulher chamada Raabe. Eu poderia aqui falar uma ministração inteira sobre um outro rei que errou, o rei Acasias.
E talvez você nunca ouviu uma pregação sobre o rei Acasias, o rei Jeroboão. Talvez você nunca ouviu falar do discípulo Matias, nunca ouviu uma pregação sobre Matias. Talvez você nunca ouviu uma pregação sobre a história de Filemão. São todas histórias que tem na Bíblia, que muitas vezes a gente descarta elas, por talvez não pensar que aquilo ali era algo mais histórico, por pensar que aquilo ali era algo mais para aquele tempo, e não se aplica a nós. Quando você lê a Bíblia, você não pode ler ela apenas como um livro histórico. Até as histórias da Bíblia têm embutido princípios e valores que vão ser aplicados às nossas vidas. Por exemplo, o livro de Filemão, que é uma das cartas, a carta de Paulo a Filemão, é uma carta que fala sobre hospitalidade. Na Bíblia tem um livro inteiro dedicado à hospitalidade. E isso às vezes a gente passa batido porque a gente não estuda a Bíblia. Esse curso de homilética, a proposta dela é te dar mais atenção, valor e curiosidade para meditar na palavra. Muitos cristãos têm a leitura bíblica como uma obrigação, têm a leitura bíblica como algo que eu tenho que fazer. E muitas vezes essa obrigação, ela gera um peso, e tudo aquilo que é pesado, às vezes dá desgaste. Às vezes não se dá prazer. E eu não posso olhar a Bíblia apenas como um livro que eu sou obrigado a ler. Eu tenho que olhar a Bíblia como um livro fantástico, que não é apenas um livro. Ela não é apenas um livro. A Bíblia é Deus. Se eu pudesse traduzir a Bíblia em uma palavra, eu dizia que a Bíblia é Deus. E eu não estou falando heresia, porque isso está lá em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra, e a palavra era Deus. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Vocês querem conhecer Deus? Vocês querem ver a dimensão de Deus em tudo que Ele é? Olhem para a palavra. Jesus, Ele disse: examinai as Escrituras, porque cuidais em ter nela a vida eterna, e são delas que de mim testificam. Se você quiser conhecer Jesus, você precisa conhecer a Bíblia. Não tem como conhecer Jesus sem conhecer a palavra. Pessoas que estão há anos na igreja, mas nunca leram a Bíblia toda, não conhecem Jesus. Com muita ousadia e autoridade eu falo isso. Pessoas que estão há 10, 20, 30 anos no Evangelho, mas nunca extraíram e existem pessoas que leram uma Bíblia. Eu conheço crentes velhos de igreja que já leram a Bíblia 10, 20, 30 vezes. Porém, você vai olhar para a pessoa, ela continua a mesma. Ela não cresceu no cristianismo. Ela é apenas, não desmerecendo, mas é aquela senhorinha, aquele senhorzinho que frequenta todos os cultos, mas não tem um discípulo no seu currículo. Nunca pregou a palavra, não subiu para dar um testemunho em cima do altar. Não tem como eu viver uma vida de relacionamento com a palavra, e essa palavra dentro de mim, fazendo a obra que ela é proposta a fazer, não também transformar a situação e as pessoas que estão ao meu redor. Quando eu tenho a palavra dentro do meu coração, Jesus, ele falou para a mulher samaritana, ele falou o seguinte: se você beber da água que eu lhe der, essa água vai fazer com que no seu ventre crie uma fonte, e essa fonte vai começar a jorrar vida eterna.
Todas as vezes que eu bebo dessa água, essa água, ela tem o poder de colocar dentro de mim uma fonte. Ela desata dentro de mim uma fonte. Eu não posso ser apenas um recipiente da palavra, um retentor da palavra. Deus, Ele não quer que nós sejamos lagoa, Ele quer que a gente seja rio. Eu preciso ser um canal da palavra. Deus não te criou, Ele não criou a palavra só para você comer ela e ficar barrigudo. Deus, Ele criou a palavra para que você pudesse se alimentar e alimentar também outras pessoas. Essa fonte que é aberta no nosso espírito quando nós bebemos da água, que é a palavra de Deus, a função dela é matar a sede de pessoas que estão morrendo. Eu bebo da palavra, e se é a palavra que vai abrir uma fonte, qual que é o nome dessa fonte? O que vai jorrar nessa fonte? A palavra. Então, se você não tem jorrado da fonte da palavra, isso significa que você não está bebendo dessa água. Existem crentes, irmãos, que em uma hora de conversa eles não falam o nome de Deus. Eles não citam um versículo bíblico. Eles não dizem, não falam de um termo cristão. Nem um aleluia, ou glória a Deus, ou misericórdia, graças a Deus sai da boca deles. Isso fala daquilo que ele tem no interior, porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. E esse termo coração está relacionado também, muitas vezes o coração na Bíblia está relacionado ao espírito. Então, quando você se alimenta da palavra de Deus, ela vai encher o seu espírito, ela vai encher o seu coração. E automaticamente, se o seu coração, se o seu espírito está cheio da palavra, a sua boca vai declarar aquilo que está em seu interior. Porém, se eu me alimento pouco da palavra, se eu me alimento mais das coisas desse mundo, naturalmente, a fonte que vai fluir de mim são as coisas desse mundo. Naturalmente. Porque eu falo mais daquilo que eu amo mais. E se você fala pouco da palavra, é porque você ama pouco a palavra. O salmista, ele disse: quanto amo a tua lei, ela é o meu prazer de dia e de noite. Salmos capítulo 1 fala que bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e na lei do Senhor ele medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantado junto a um ribeiro d'água, que no tempo certo dá os seus frutos, e as suas folhas nunca murcham. Mas não são assim os ímpios. Eles são como o moinho que o vento espalha. A Bíblia diz que o ímpio, o cristão, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Aquele que medita na palavra, porque a palavra é água. E quando a minha vida está arraigada na palavra, quando eu me alimento dessa água, eu sugo dessa, as minhas raízes sugam dessa água todo dia. Eu cresço em raízes profundas nessa água todo dia. Naturalmente, as minhas folhas vão estar sempre verdinhas. Eu sempre vou estar dando bom testemunho. Os meus frutos vão ser frutos saudáveis. Eu vou sempre abrigar pessoas debaixo da minha copa. Quantas pessoas você tem abrigadas debaixo da sua copa? Isso está relacionado ao quanto você está se alimentando da água que é a palavra.
Qual que é a força do seu tronco? A força do tronco está relacionada ao solo onde a árvore está plantada e o quanto que ela se alimenta de água. Eu gosto muito da botânica, da agricultura. Eu gosto muito do plantio, eu sou jardineiro. E eu já plantei diversos tipos de árvores frutíferas, diversos tipos de plantas. E ultimamente eu estou cultivando cacto e suculenta. E é muito legal você cuidar deles e a forma com que você cuida deles vai determinar se eles vão ser plantinhas mais vistosas ou plantinhas mirradas. E você precisa molhar ela no tempo certo. Ela necessita de água, porque a suculenta ela retém muita água. Ela absorve muita água, por isso o nome suculenta, porque as suas folhas elas são grossinhas, cheias de líquido. Mas, naturalmente, se você deixar de alimentar ela com água, periodicamente, ela vai secando e afinando. E a sua folhinha vai ficando murchinha. O cacto é a mesma coisa. Se você deixar de dar água para ele, ele vai secando e afinando. O tronco dele vai afinando, as folhas vão afinando. Assim somos nós, se nós não nos alimentarmos periodicamente da palavra, nós vamos ficando fracos. A palavra do Senhor, ela vai dizer que quando Jesus ele separou a noiva dele, lá no livro de Efésios capítulo 5, ele lavou a noiva com o lavar regenerador da palavra. Então a Bíblia, ela vai se denominar como água. No tabernáculo, quando o sacerdote ele tinha que ir para o santo lugar, ele primeiro passava por uma bacia de bronze cheia d'água. E o bronze naquela época era como um espelho. Quando as pessoas olhavam para o bronze, refletia o rosto. E ele precisava lavar as mãos. Todas as vezes que ele ia lavar as mãos naquela água, ele via a sua condição. A palavra, ela tem o poder de revelar a nossa condição. E a palavra tem o poder de nos lavar. Você toma banho só uma vez na semana? Você bebe água só uma vez na semana? Se você beber água só uma vez na semana, o que vai acontecer? Vai começar a dar problema de estômago, vai começar a dar anemia, se bobear uma leucemia e morre. Se você tomar banho só uma vez na semana, você vai ficar fedendo, vai dar caraca, vai dar doença, vai ficar chulezento, cecezento. O mundo natural, ele reflete o mundo espiritual. Assim como você precisa se lavar todos os dias fisicamente, o Senhor, com esse ensinamento didático para a gente que é muito criança, nós somos muito crianças nas coisas, e aí Deus ele ilustra por ensinamentos didáticos. Ele disse para nós, assim como você precisa tomar banho todos os dias, você precisa se lavar com a palavra todos os dias. Porque todas as vezes que eu medito na palavra, ela é como a água que vem do Espírito para me purificar. Assim como você precisa beber água todos os dias, você também precisa beber da palavra todos os dias para manter os seus rins saudáveis. A função da água, a principal função da água, é purificar os seus rins. Além de vários outros benefícios, nosso corpo é formado de 75% d'água. Então a água ela é benéfica para todo o nosso corpo. Porém, uma das principais funções de beber água é purificar os rins. Por isso que você faz xixi todo dia. Porque você bebe água, a bexiga enche, o rim enche, porque ele vai passando ali pelo rim, a bexiga enche, você tem que expelir aquela água suja e continuar bebendo para estar purificando constantemente o seu interior. E o que o rim é? O rim é um filtro para o corpo.
E se você não bebe água, você não faz manutenção para esse filtro. Automaticamente, se você não faz manutenção para esse filtro, você vai acumular dentro do seu interior várias bactérias, várias enfermidades. E se o rim para, dá BO. A meditação na palavra, ela serve no nosso espírito para fortalecer o nosso filtro espiritual. Quanto mais eu me alimento, quanto mais eu bebo da palavra, mais eu vou fortalecendo os meus filtros, mais eu vou purificando os meus filtros. Pessoas que se alimentam pouco da palavra têm pouco filtro espiritual. Tudo para ela é normal, não tem nada a ver, é comum. Não, isso aqui não tem nada a ver. E naturalmente, pessoas que se alimentam muito da palavra, existe um grande crivo daquilo que é certo e daquilo que é errado dentro do seu coração. Então nós precisamos meditar na palavra. Vamos passar para um lado natural, senão eu não entro naquilo que eu escrevi. O que significa a palavra Bíblia? A palavra Bíblia, ela originou-se no grego e veio da pronúncia biblos, do grego biblos, que significa biblioteca ou coleção de livros. Então, Bíblia significa biblioteca ou coleção de livros. Quando você vai numa biblioteca, você encontra vários livros, não é verdade? Lá em casa eu tenho uma mini biblioteca no meu gabinete. E assim é esse pequeno livro que está em suas mãos, que na realidade não é um livro apenas. É um livro que dentro dele tem vários outros livros. Então, a origem da palavra Bíblia, ela veio do grego. E o autor da Bíblia? O autor da Bíblia é Deus. É errado você dizer que o autor, espiritualmente falando, não naturalmente, nós não queremos também nos tornar religiosos, mas espiritualmente não é correto você dizer que o autor do livro de Salmos foi Davi. É errado espiritualmente dizer que o autor do livro de 1 Coríntios foi Paulo. Porque o autor da Bíblia é Deus. A Bíblia tem um autor e mais de 40 escritores. Abra sua Bíblia aí para você ver no livro de 1 Pedro, capítulo 2. Perdão, 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. Eu, de referência, eu sou uma benção, irmãos. Eu sei o que está escrito, mas a referência, de vez em quando, eu dou uma pecada nela. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Não, vamos a partir do 19. Diz o seguinte: temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Alguém tem outra versão, só para dar uma traduzida melhor? Lê aí, Stefano. Interpretação pessoal. Versículo 21. Nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos, vale a pena ressaltar essa palavra, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Quando a Bíblia ela foi escrita, ela não foi escrita por homens comuns, primeiro.
Foram escritas, porque muita gente fala, eu não acredito na Bíblia porque ela foi escrita por homens comedores de feijão, igual eu e você. Quem sou eu para me colocar no patamar de Moisés? Quem sou eu para dizer que Paulo era comedor de feijão igual a mim? Quem sou eu para me comparar ao rei Davi? Quem sou eu para me comparar a Daniel? E eu poderia citar inúmeros nomes aqui. A Bíblia diz que ela foi escrita por homens santos. A palavra santo significa seleto, separado, consagrado. E eles falaram não de si mesmo, não por si mesmo, eles falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então foi o Espírito Santo, no coração, no Espírito, ministrando ao apóstolo Paulo, que fez com que ele escrevesse as cartas que ele escreveu. Foi o Espírito Santo revelando a Moisés. Irmãos, Moisés revelou a criação, sendo que ele nem estava lá. Moisés explicou como o homem nasceu, como Deus criou os animais, milhares de anos antes dele nascer. Então, Moisés conta a história do primeiro livro da Bíblia, em cronologia. Quem sabe qual que é o primeiro livro da Bíblia? Livro de Jó. O livro de Gênesis, ele está como o primeiro livro da Bíblia para nós, exatamente porque a palavra Gênesis significa princípio ou início. E ela vai falar do início da criação, de como tudo começou. Mas cronologicamente, a primeira história da Bíblia é a história de Jó. Porque a história de Jó foi um fato. Moisés, segundo os historiadores, é quem escreveu o livro de Jó. E Moisés, ele escreveu no Velho Testamento, datados, 5 livros que gravaram o seu nome. E também o livro de Jó, que é a segunda história. Mas nós vamos falar sobre isso lá na frente. Mas eu quero traduzir, falando isso aqui, eu quero traduzir exatamente isso, porque muita gente, ele fala que não acredita na Bíblia porque foi escrita por homens. Por mais que ela foi escrita por homens, mas o seu autor não foi um ser humano, foi Deus. E o que me dá a certeza da veracidade da Bíblia é que Deus, ele não é homem para que minta. Ele disse que ele é fiel para cumprir as suas palavras. E nós vemos ao longo da história as palavras de Deus se cumprindo. A arqueologia, a história, a ciência, a psicologia, elas atestam o poder e a veracidade da palavra de Deus. A cada ano que se passa, a Bíblia vai sendo testificada como livro fiel e verdadeiro. Então as pessoas que não acreditam, irmãos, para você ser um ministro da palavra, perdão, não só um ministro, para você ser um cristão, você precisa entender dessas coisas. Sabe por quê? Porque vai chegar pessoas confrontando a sua fé. Vai chegar pessoas, alguns aqui fazem faculdade, como a Julie, o Vinícius, né, e outras pessoas aqui fazem curso superior. Principalmente nesses lugares, eles vão confrontar o que você acredita, e você precisa ter uma base sólida. O apóstolo Paulo, ele dá uma orientação a Timóteo, ele fala o seguinte, que você precisa conhecer da palavra para, até se necessário, convencer os contradizentes. E você talvez não leu isso ainda na Bíblia. Então o apóstolo Paulo, ele vai orientando a Timóteo, uma das orientações para mim, mais fortes do apóstolo Paulo para Timóteo, é que ele deve ser uma pessoa exemplo na palavra. Você como crente, você precisa conhecer essas coisas. A Bíblia, eu disse aqui que ela tem mais de 40 escritores. Por que mais de 40? Porque existem alguns escritores da Bíblia que não foram nomeados. Alguns livros que não foram nomeados. Por exemplo, o livro, você sabe quem escreveu o livro de 1ª e 2ª Crônicas e o livro de Reis? Esdras era um escriba. E ele foi um dos principais cronistas. Ele foi um dos principais escritores do livro das Crônicas.
E você vai ver que existem muitos livros da história que não entraram na Bíblia. Por que muitos livros da história não entraram na Bíblia? Como o livro que conta a história. Você vai ver lá no próprio livro de Crônicas, que vai falar sobre, só um trechinho sobre a vida de um rei. E lá no final vai falar quando esse rei, vai falar no início como esse rei nasceu e como esse reino morreu. E aí vai falar lá, os atos do rei tal, não estão escritos no livro das Crônicas dos reis de Judá? Não estão escritos nos livros das Crônicas dos reis da Síria? Não estão escritos nos livros das Crônicas dos reis? Porque nem todos os livros da história entraram na Bíblia. Imagina se todos os livros da história entrassem na Bíblia. Não seria possível a sua leitura. Esses livros eles foram perdidos na história. A maioria deles foram perdidos no decorrer dos anos. A Bíblia ela era escrita em especial no objeto chamado papiro. Não sei se vocês já ouviram falar de papiro. Papiro era um cano, uma cana, que ficavam nos lagos, principalmente no Egito, que era o lugar onde mais se fabricava o papiro. Mas ela também não foi escrita só em papiro, ela foi escrita também no couro e em pedras. A Bíblia ela foi escrita nesses 3 lugares específicos. O papiro, do papiro que surgiu o papel. Primeiro em pedras, depois em couro e depois em papiro. O papiro, eles pegavam essa cana, eles abriam ela, esticavam, desenrolavam ela, esticavam ela e fazia tipo uma folha grossa, né, como um pergaminho, né, na época. Porque o pergaminho, ele também tem pergaminho de papiro e tem pergaminho também de couro, tem pergaminhos de outros objetos. Porque o que é um pergaminho? O pergaminho é uma carta enrolada. Então, quando a Bíblia ela foi juntada, os livros foram juntados, era numa sala gigantesca, com vários livros, porque a folha ela era grossa. Aí você vê aqui, a letra também era grande. E aí você vê aqui o livro dos Salmos, por exemplo. Nós temos ele compactado, com a letra miúda. Imagina ele escrito em várias folhas diferentes. E os Salmos, na época, tem muitas pessoas que não falam que os Salmos ele é um livro de capítulos. Eles não acreditam que os Salmos não é um livro. Eles falam que o Salmo cada capítulo é separado. Mas nós não acreditamos assim, nós não nomenclaturamos assim. A nomenclatura que nós damos aos Salmos é de um livro, o livro dos Salmos. E cada livro, cada capítulo, eles falam que não é capítulo, é um cântico ou uma poesia número tal. Mas nós nomenclaturamos como capítulo para ficar mais didático o seu ensino. Aí imagina cada um separado, umas folhas grossas. Só o livro dos Salmos, irmãos, dava muito mais do que um tamanho de uma caixa dessa ali quadrada. E aí não teve condições de fazer isso. O que eles fizeram? Eles foram compactando, tirando muitos livros da história que não eram relevantes, tirando muitos textos da história que não eram relevantes para estarem se colocando. Porque quando a Bíblia ela foi compactada pelo cânon. O cânon era formado de 70 anciãos, homens escolhidos pela igreja e pela sociedade como homens sábios e prudentes, e dentro deles eles criaram um crivo do que iria entrar na Bíblia e do que não queria. E um dos principais requisitos é que a Bíblia precisava ter o mesmo princípio, as mesmas bases do início até o fim. Dentro dela não poderia haver nada que se divergisse, porque se divergir não é de Deus. E aí, o que acontece? Esses santos homens, não homens comuns apenas, homens aprovados por Deus e pela sociedade, pela igreja, pelos anciãos, eles compactaram então a Bíblia nos livros que nós temos hoje em mãos. Os originais, sim. Existem alguns pequenos manuscritos que estão na mão dos governos, estão na mão do Vaticano, mas a maioria deles se perderam porque não se fez
necessário, ou também na época não tinha tecnologia para guardar como tem-se hoje. Pode falar. Existe um livro, por exemplo, de Enoque, foi um dos últimos que existe até o dia de hoje, né? Alguns manuscritos. Se você for pesquisar na internet, você vai ver lá os manuscritos do Mar Morto, por exemplo. Eles são papiros que eles encontraram com escritos ali bem apagados, mas os textos originais. Então, muitos se perderam, existem poucos, são muito poucos os que ainda se guardaram, mas a maioria deles não são os livros, biblicamente falando, os que nós temos aqui. Fala. Exatamente. Exatamente. Fala, Elaine. Mas o livro de Enoque não é um livro canônico. Ele é um livro apócrifo. Todo livro que não se encaixou no cânon, eles consideravam como um livro apócrifo, ou não aprovado. Não aceito. Oi? A palavra canônico vem de cânon, né? Que foi esse conselho que eles fizeram para selecionar quais eram os livros que iriam entrar na Bíblia. Então, quando eu digo livro canônico, fala do livro que passou pelo crivo do cânon. Entendeu? Então, o livro de Enoque, o livro de Macabeus, o livro de Baruque, Eclesiastes, muitos livros que tem, inclusive, na Bíblia católica, não são aprovados pelo cânon. São livros que existiram, assim como o livro de Alexandre, a história de Alexandre o Grande, a história de muitos homens que viveram nos tempos bíblicos. Se você for pegar, se você quiser estudar um pouquinho mais sobre isso, tem um livro de 1000 e tantas páginas, a história dos Hebreus, contado por Flávio Josefo, que era um historiador dos tempos bíblicos, dos tempos de Jesus, que ele vai falar muito sobre histórias que não entraram dentro da Bíblia. Oi? Eu não tenho, eu tenho quem tem. Só que eu não gosto muito de PDF, porque eu não tenho paciência com PDF. Mas, por causa também do tamanho da letra, e acaba... Ele é muito grande. E não dá para marcar, eu gosto de ler livro e marcar, de rabiscar, enfim. Ele é um livro muito vendido na livraria Família Cristã, você consegue encontrar ele. E é um livro excelente. Tem um irmão aqui da igreja que ele estuda a Bíblia com o livro História dos Hebreus, para entender um pouco melhor. E é muito legal, muito interessante, que ele vai trazendo uma explanação sobre coisas que a Bíblia não conta. Ele vai trazendo contextos históricos, ele vai trazendo contexto político, geográfico, cultural. É muito interessante. Então, existem muitos livros, Stephanie, que não foram aprovados. Os livros que foram aprovados pelo cânon são esses que a gente tem. Os que não foram aprovados pelo cânon, eles estão espalhados. Existem vários outros livros que estão espalhados aí, que contam, inclusive, histórias da Bíblia, dos tempos bíblicos, perdão, que contam histórias, inclusive, sobre Deus, experiências de pessoas com Deus, experiências de milagres, livramentos, poder de Deus sendo demonstrado do Espírito Santo, mas que não foram aceitos dentro do cânon bíblico, porque dentro dessa história tinha um pequeno princípio, uma pequenininha coisa, que não condizia com o restante da Bíblia. Então, em vez de eles suprimir só aquele pedaço da história, eles tiraram um livro inteiro. Coisa de louco. Era muito sério, para vocês terem entender a seriedade, o crivo mesmo. Tinha um crivo muito criterioso para ser aprovados os livros que iam entrar ou não iam entrar na Bíblia. Não. Esse livro, esse acréscimo... Oi? Foi depois do cânon que eles colocaram os apócrifos. Depois do cânon que eles colocaram os acréscimos de Daniel. Por exemplo, o acréscimo de Daniel, ele não vai falar sobre a história de Daniel. O acréscimo que tem no livro de Daniel vai falar sobre a história de Bel e o dragão. Não tem nada a ver com Daniel. Vai contar a história de uma pessoa aleatória
né, que tinha um relacionamento com o dragão. E a Bíblia fala que o dragão é Satanás. E aí, por isso, ela não podia deixar na Bíblia dizendo que o dragão é Satanás e um homem que teve uma amizade ali com o dragão. Está entendendo? Esses acréscimos que tiveram no livro de Esté também tem acréscimo, na Bíblia Católica, inclusive, tem um acréscimo no livro de Esté, que exatamente foi feito depois do cânon. Então, ai daquele que fizer um acréscimo, ou ai daquele que tirar. Isso está no cânon. Inclusive na Bíblia apócrifa, né, que eu costumo chamar, para não colocar o termo religioso, não chamar de Bíblia católica, eu falo que a Bíblia apócrifa, ela defende a ideia do purgatório, que quando a pessoa morre, ela não vai para o céu direto, ela passa por um lugar primeiro de purificação, ela apanha, ela é torturada, ela sofre os erros que ela cometeu na terra, para depois ela ir para o céu. Aí eu me pergunto, se existe purgatório, para que então que Jesus veio? No purgatório existe uma segunda chance, a pessoa foi toda avacalhada durante a vida inteira, fez tudo que é errado, pregaram para ela, falaram que ela estava errada, depois que ela morreu. E outra, seria errado o texto de de Hebreus, que fala que ao homem compete morrer uma vez só e vindo depois do juízo. Diverge esse princípio do purgatório que prega a Bíblia apócrifa, ele diverge com princípios que estão dentro da Bíblia, entendeu? De princípios gerais. Dá-se a entender, tem esse versículo único na Bíblia que fala que ao homem compete morrer uma vez só e depois vindo do juízo. Literalmente, criteriosamente falando, é só esse versículo. Mas dentro da Bíblia existem outros versículos e outros textos, que é chamado a exegese, né? Que vão completar essa ideia, que vão atestar essa ideia. Nós vamos aprender sobre exegese lá na frente, dentro desse nosso estudo de homilética, e você vai entender como é importante a exegese. Como é importante, a exegese. E nós, Igreja Apostólica Amor e Fé, as nossas ministrações são todas baseadas em cima do conceito da exegese. A gente vai ministrando a palavra e não usa somente um texto bíblico, só um capítulo e só um versículo isolado. A gente sempre vai falando de outros versículos, outros textos, outros endereços que vão atestar aquela ideia que a gente está querendo colocar. Fala, Danilvo. Esses homens... Foi o que eu disse. Depois você pesquisa lá sobre o cânon e o 70. A Septuaginta, né? Sim. Quem que foram esses homens? Esses homens foram também homens escolhidos não apenas pela sociedade, mas escolhidos por Deus. Assim como o texto bíblico que fala sobre os escritores, que eles foram inspirados por Deus, as profecias liberadas foram inspiradas por Deus. Esses homens do cânon, eles também foram separados por Deus, aprovados por Deus, aprovados pela igreja e aprovados pela sociedade, aprovados por todo um conselho, porque existiu uma gama de pessoas, não foram só 70 homens assim, eles já estavam lá prontos, foram 70 homens selecionados, 70 homens que viveram para aquele propósito específico de Deus para a terra. Então, assim, é muito mais do que apenas 70 pessoas, tipo do governo brasileiro, que escreve, passa ali os livros. Não foram homens comuns, não foram homens naturais, não foram homens que pensavam apenas da forma deles. E exatamente o fato deles suprimirem alguns livros que não se encaixaram dentro dos que a gente está, foi exatamente por causa do crivo, dos princípios, os critérios que foram determinados para que o livro entrasse na Bíblia ou não. Como eu disse, essa questão dos princípios e da lei de Deus é que não pode ser tirada. A lei que foi determinada por Deus, se tirar um tio, um acento ou uma letra, a Bíblia fala que a pessoa vai ser julgada por causa disso. Mas eles tiraram os livros que não tinha nada a ver.
Não existe mais esse concílio, não existe mais. Deus criou esse povo para um propósito específico. Deus ele levantou esse povo para um propósito específico. Fala, Jorge. Exatamente. Se você for ler um livro apócrifo, você vai se encantar com a história, você vai ver ali, mas se você analisar bem, você vai encontrar princípios dentro dele que não se encaixam com todo o restante. É igual aquelas histórias dos filmes com mensagens subliminares. Talvez o filme é todo bonitinho, mas tem uma mensagem subliminar lá que tem que ter uma pessoa com crivo muito apurado para conseguir entender e enxergar aquilo ali. Assim foram os homens que entregaram para a gente esse livro. E outra, tudo que nós lemos, tudo que nós ensinamos e tudo que nós vivemos desse livro está sendo atestado por milhares, centenas de milhares e bilhares de pessoas que esse é um livro verdadeiro. A Bíblia é o maior best-seller de todos os tempos, mais vendido de todos os tempos, de toda a história. Nenhum outro livro conseguiu superar a conquista da Bíblia. Fala, Cíntia. Foram escritos no mesmo tempo histórico. Sim. O crivo de eles falarem que o livro não foi inspirado por Deus é porque tinha dentro daquele livro um princípio que Deus não aprovava. Deu para traduzir melhor? Um se completa com o outro. E por isso que a Bíblia ela é um só livro. Elas são vários livros, mas ela é um só livro, porque ela se completa. Ela toda fala do mesmo princípio de Gênesis até Apocalipse. A mensagem, é isso que lá na frente eu vou falar, mas posso falar isso aqui agora. A mensagem central da Bíblia é Jesus. O personagem central da Bíblia é Jesus. De todos os livros, se alguém te perguntar qual que é o principal personagem da Bíblia, você vai falar, o principal personagem da Bíblia é Jesus. Ele é a figura central. Então, irmã Lília, você tinha levantado a mão? Foi o irmão Cosmo? Ele saiu. Quem mais tinha levantado a mão que eu não? Stephanie, fala, Stephanie. Na Bíblia não entra mais nenhum. Existem vários outros livros que foram escritos depois, que têm todos os princípios que a Bíblia tem. Por exemplo, existem vários homens de Deus que escreveram livros no contexto da história, hoje estão escrevendo livros. Eu quero escrever um livro, o apóstolo escreveu um livro, nosso apóstolo Rogério. Eu acredito na mensagem, nas revelações. Eu li vários livros que mudaram a minha história, a minha vida. Se eu falar que esses livros não foram inspirados por Deus, talvez eu esteja até pecando, porque eles transformaram situações da minha vida. Porém, na Bíblia eles não entram. Eles são a nova, entre aspas, Bíblia dos dias de hoje. Porque eu também sou um escritor da nova Bíblia. Você, é o que eu falei outro dia lá na célula, o Evangelho segundo Stephanie, o Evangelho segundo Karine, o Evangelho segundo Esther. Nós estamos aqui para mostrar e revelar esses novos princípios. Jesus falou, vocês vão fazer as mesmas obras que eu fiz, e obras maiores ainda farão. Atos 29, nossa célula lá, né? O João, quando ele finaliza a carta dele, né, o Evangelho de João, ele fala o seguinte, se todos os atos de Jesus fossem escritos, não haveriam livros no mundo que caberiam à história de Jesus. Porque a história de Jesus, ela continua sendo contada até hoje.
A história de Jesus está dando continuidade até hoje, porque você faz parte da história de Jesus e o seu nome não está na Bíblia. Ele está vivo. Ele continua vivo. Então assim, ele nos deixou esse livro como base. Essa é a nossa base de fé, de prática, de conduta, os princípios. Mas isso não significa que eu vou edificar sobre aquilo, o princípio que foi dado. O livro de Efésios fala o seguinte, que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Aqui está a base. E a nossa vida, ela tem que ser edificada sobre essa base. A base do seu ensino, da sua pregação, da sua vida e do testemunho que você vai dar, das orientações que você vai dar para as pessoas, precisam ter como base a palavra. E a Bíblia fala, veja cada um como edifica sobre esse fundamento. Outro texto, o apóstolo Paulo falando. Veja cada um como edifica sobre esse fundamento. Nós lançamos o alicerce, nós lançamos o fundamento, ele falando como apóstolo. Eu, como prudente construtor, lancei o fundamento. E ele ainda fala, como prudente construtor. Eu não fiz da minha parte ainda. Pra você ter ideia, no livro do apóstolo Paulo, nas cartas de 1 Coríntios, por exemplo, lá no capítulo 7, ele vai dar orientações práticas sobre o casamento. Tem hora que ele fala o seguinte, isso falo eu, não o Senhor. Isso foi tão tremendo e entrou tanto no cânon bíblico, que eles falaram, ó, aqui está um exemplo a ser seguido. Quando você for falar algo que é você e não Deus, deixa isso bem claro. Os erros das pessoas não foram tirados. A Bíblia poderia, porque um livro poético muitas vezes conta só a perfeição. E viveram felizes para sempre. A Bíblia, ela não é só um livro profético. Não é só um livro, poético. Ela não fala sobre fábulas. O apóstolo Paulo, ele vai falar para Timóteo, ele fala que nos últimos tempos, muitos se apostatarão da fé. Recusando a dar ouvidos à sã doutrina. Sentindo coceira nos ouvidos, ajuntarão mestres para si mesmos segundo as suas próprias cobiças. Recusarão a dar ouvidos à sã verdade e se apegarão às fábulas. A Bíblia não é um livro de fábulas. A Bíblia não é um livro de conto da carochinha. A Bíblia não é um livro de fantasia. A Bíblia não é um livro bonitinho. Ela é a verdade. Ela é a verdade. Ela é a base que nós precisamos para edificar a nossa vida. Como eu disse, ela é a base. Nós vamos edificar sobre essa base. Jesus, ele fala, aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, é semelhante a um homem que ouve as minhas palavras e as pratica. Agora, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, ele é semelhante a um homem que construiu a casa sobre a areia. Vieram assopraram os ventos, subiram os rios, caiu a chuva e bateu com ímpeto contra aquela casa e ela caiu e grande foi a sua ruína, porque ela não estava construída, baseada na palavra. Como cristão, ou como ser humano, não falando apenas do cristianismo, como ser humano, se você edificar a sua vida, decidir viver de acordo com a palavra, Jesus fala que você está sendo como um prudente construtor, que edificou a sua casa num alicerce firme, que está construindo a sua vida sobre uma base forte. Agora, se você ouve as palavras e não pratica, ou procura não ouvir, procura não estudar, ele chama você de bobão, que vai vir as tempestades na sua vida, e você vai ser derrubado com facilidade. E quantas vezes nós não somos derrubados com facilidade, porque a gente não tem firmeza em Deus, no nosso relacionamento com Deus. Então, é necessário nós crescermos no entendimento da palavra. É necessário nós crescermos na compreensão dos ensinamentos bíblicos. E você fica à vontade, irmãos, para me fazer pergunta de doido. Se eu não souber, eu vou pesquisar, vou estudar e vou trazer para você a resposta. Porque
infelizmente, nós temos uma geração de crentes que é fraco em argumento. E eles são vencidos com facilidade pelos ateus, pelos renascentistas, pelos desviados da vida, filósofos. E a Bíblia fala que nós temos que ter autoridade, conhecimento da palavra, para poder até convencer aqueles que falam o contrário. Sim, tanto uma quanto outra, porque você vai conseguir defender a sua fé, entre aspas, de acordo com as bases que você tem da fé. O evangelista Tiago, ele fala o seguinte, que a fé sem obras é morta. Como que a fé sem obras é morta? Quando eu não pratico aquilo que eu creio. Agora vamos um pouquinho antes. Jesus ele fala o seguinte, que nós vamos nos defender dos dardos inflamados do maligno usando o escudo da fé. Existem pessoas que por causa de não ter esse escudo da fé, a fé deles é fraca, eles são alvos fáceis ou vulneráveis às flechadas de Satanás. Agora vamos um pouquinho antes. O que é a fé? Qual que é a base da nossa fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir. Então a base da nossa fé é a palavra. Uma pessoa que tem pouco conhecimento e relacionamento com a palavra, automaticamente a fé dele é uma fé limitada. Totalmente, ela não crê em Deus, porque Deus é a palavra. Sim, a maioria das religiões, elas creem em Deus. O paganismo ele acredita em Deus, porque o paganismo ele acredita que existem vários deuses. E o nosso Deus, para eles, é mais um Deus. E por isso eles acreditam em Deus, porque eles acreditam que existem vários deuses. Porém, isso não significa que eles têm o Deus verdadeiro. Eles acreditam no nosso Deus como Ele existe verdadeiramente. Eu sei que Ele existe. Eu sei que Ele é poderoso, eu sei que Ele faz. E assim era com os povos pagãos, os inimigos do povo de Israel. Eles acreditavam, eles inclusive chamavam o nosso Deus de o Deus de Israel. O Deus dos israelitas. O Deus de Davi. O Deus de Daniel. O Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Não tem relacionamento, porque a maneira que eu vou me relacionar com Deus é por meio da palavra. Não tem como eu me relacionar com Deus senão pela oração e pela palavra. A oração eu falo com Deus, a palavra Deus fala comigo, é o diálogo. Até o diabo é crente, o apóstolo Paulo diz que ele crê e treme de medo. Não, Tiago que falou, né? Paulo não, Tiago. Oi. Sim, e quando eles saíram da fornalha, Nabucodonosor deu um decreto que tinha que se prostrar diante do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque ele acreditava nesse Deus como um Deus poderoso, mas isso não fez com que ele se convertesse. Pelo contrário, no último tempo da vida dele, ele foi estar lá com os animais. Ele virou burro, né? Porque se você não servir a Deus, você é burro.
Porque, vamos traduzir, né? Tolice. Não temer a Deus é tolice. Não temer, não servir esse Deus é tolice, porque a Bíblia fala que os outros deuses dos povos são vãos, mas o nosso Deus é verdadeiro. Então, a base da nossa fé é a palavra. Se eu não tenho um relacionamento com a palavra, a base da minha fé é uma base frágil, é uma base fraca. Quanto mais eu me relaciono com a palavra, quanto mais eu entendo, quanto mais eu guardo, a Bíblia fala lá no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a palavra, ela tem o poder de iluminar nossa caminhada. Ela tem o poder de nos dar clareza do que a gente precisa ou não fazer. Firmar os nossos pés. Salmo 119 também vai falar, porque o Salmo 119 é o salmo que atesta o poder da palavra. Ele vai falar no versículo 14, ele vai falar, como purificará, 14 ou 11, como purificará, Salmo 119, versículo 9, como purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a sua palavra. Então, quando a pessoa, ela olha para a palavra, e ela olha para dentro dela, ela vai purificando o caminho dela. Agora, uma pessoa que não medita na palavra, ela não vai purificar o caminho dela. Ela vai viver numa vida de acordo com aquilo que ela acha que é bom ou ruim, de acordo com o que ela acha que é certo ou errado. Ela não vai trazer a palavra, ela não vai ter um crivo do que é certo ou errado, porque ela não conhece o que é certo. A palavra é o certo. A palavra pecado significa errar o alvo. Como eu vou acertar o alvo, sendo que eu não sei o que eu preciso acertar? Qual que é o nosso alvo? A palavra. O que é pecado? Ir contra a palavra. A heresia é um pecado, porque a heresia é ensinar aquilo que é contra a palavra. Todas as vezes que eu cumpri, fiz alguma coisa contrária à palavra, eu pequei. E isso é o que nós precisamos ensinar para as pessoas. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que eu creio de mim mesmo, mas o que a palavra me leva a crer, a base que a palavra me dá. Então é muito importante a gente ter essa base bem sólida dos princípios da palavra. Jesus ele vai nos ensinando que a palavra ela é como um pão. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Por favor. As experiências que eu tive com ela. A principal resposta é essa, na lata é essa. Porque ela já provou para mim, nas práticas do que ela me ensina e eu praticando, que vale a pena obedecer. Os resultados. Segundo, a ciência, como eu disse, atestou a veracidade da Bíblia e o poder que ela traz na vida das pessoas. Terceiro, a arqueologia, ela atestou que tudo que está aqui realmente existiu, veio da história, não é algo inventado por pessoas. Terceiro ou quarto, sei lá, eu tenho vários argumentos. Outro que as pessoas não dariam, aquele cara, como é que é o nome do cara lá como é que é o nome? Rodrigo Silva. Ele, como historiador, ele vai falando lá, ele usa o termo, né, que eu aderi para mim como uma defesa da fé, é que as pessoas, elas deram a própria vida para defender esse livro. Elas morreram para defender os princípios desse livro. Uma pessoa não daria a vida para defender uma mentira. E milhares de pessoas não dariam a vida para defender uma mentira. Elas acreditam que isso aqui é uma verdade. Tá, pastor, mas como assim? Você não fala que o islamismo é uma mentira? As pessoas não dão também a vida pelo islamismo? Sim, elas dão a vida pelo islamismo, porém, elas não têm as mesmas experiências de comprobabilidade do que a fé nessa palavra nos proporciona. Enfermos sendo curados, cativos sendo libertos,
milagres acontecendo, mortos ressuscitando, até o dia de hoje. Doenças, cânceres, tumores sendo expelidos de pessoas. O poder que a Bíblia ela me dá, ela é acima e além de todo outro poder que outro Deus e outra religião pode oferecer. Maomé, os mormons, eles pregam o evangelho segundo o que eles acreditaram. E não sei se é Maomé ou se é o fundador do Mormon, é o Mormon, que ele fala que um anjo apareceu para ele e falou o evangelho para ele anunciar para as pessoas. E aí o apóstolo Paulo fala o seguinte: até se um anjo do céu vier trazer um evangelho que seja diferente do que nós já temos anunciado, seja considerado maldito. Qual parte você perdeu? Depois, muitos anos depois de Cristo. Anos depois de Cristo. Um anjo apareceu para ele e falou com ele: escreve isso aí. Esse aí que é o evangelho segundo Jesus. Doutrina as pessoas segundo o que eu estou te falando. E aí vai contra o que o apóstolo Paulo orientou na palavra, o que foi nos deixado pela palavra. Se até um anjo do céu vier trazendo um outro evangelho, que não seja esse que nós temos anunciado, seja considerado como amaldiçoado. Vai. Sim. Sim. Exatamente. Então vamos lá, para finalizar, eu vou falar de mais. Eu tenho 11 minutos, eu vou falar sobre mais algumas curiosidades aqui da Bíblia para você defender, ajudar a defender sua fé. Mas não, isso aqui não vai ser o suficiente se você não tiver um relacionamento diário com a palavra. A Bíblia ela tem quantos livros? Ela tem 66 livros, sendo no Velho Testamento quantos? 39 no Velho Testamento. E no Novo? 27. A Bíblia ela tem 1189 capítulos e 31.102 versículos. 1189. 31.102. Grava isso aí. 27 no Novo, 39 no Velho. A Bíblia ela foi escrita em 3 línguas principais. Quem sabe quais foram? Grego, hebraico e aramaico. Na realidade, a sequência certa é hebraico, aramaico e grego. O aramaico é uma das línguas que deu origem ao latim, que também futuramente foi traduzida a Bíblia para o latim. O latim, do latim chegou perto do espanhol, do francês, português. A Bíblia ela foi escrita em mais de 1.500, ela foi traduzida em mais de 1.500 dialetos diferentes, dialetos e línguas diferentes. O seu tempo de escrita foi mais ou menos, indefinidamente falando, mas mais ou menos 1.600 anos. Período de escrita dela, 1.600 anos. Isso.
O maior livro da Bíblia, quem sabe? Livro dos Salmos. Falando-se literalmente, o maior livro da Bíblia é o livro dos Salmos, contendo quantos capítulos? 150 capítulos. E o menor livro da Bíblia? Menor livro da Bíblia. Menor livro da Bíblia é o livro de 3 João. Vamos considerá-lo como livro também. Eles chamam ele de epístola, né? Mas vamos considerar como livro. 3 João. Tem 15 versículos apenas o livro de 3 João. Agora vamos falar dos capítulos. O maior capítulo da Bíblia é o Salmo 119. Quantos versículos tem o Salmo 119? Pode chutar. 176. E o menor capítulo da Bíblia? Pode falar, irmão Costa, qual que é? Salmo 117 é o menor capítulo da Bíblia, com apenas 2 versículos. Salmo 176. Tem quantos versículos, Salmo 119? 176 versículos. A palavra versículo vem de poesia, que significa verso. Os versículos, eles podem ser considerados também uma mensagem única, uma mensagem isolada, entre aspas. Elas fazem parte de um todo, mas cada versículo tem uma mensagem específica também. Por isso que a Bíblia ela foi dividida também por versículos ou por versos. O Salmo 117 tem apenas 2 versículos. O maior versículo da Bíblia, quem sabe? Maior. Esther 8:9. É o maior versículo da Bíblia. Eu não lembro quantas letras ele tem, mas isso não importa. É importante você saber qual é o maior. Esther 8:9. E qual que é o menor versículo da Bíblia? Agora eu vou ver. Não. Também não. Hã? Não, se tivesse seria o não matarás, que é o menor versículo dos 10 mandamentos. O menor versículo da Bíblia está em Jó, capítulo 1, versículo 2, diz: Disse Jó. Jó capítulo 3, versículo 2. Jó 3:2 é o menor versículo da Bíblia, tendo apenas disse Jó. 7 letras. 8:9. Pode falar. Ele é originário da palavra verso. É o aumentativo de verso, né? Versículo é aumentativo de verso. E verso são trechos, o significado de verso são trechos de uma poesia. E cada trecho de uma poesia tem uma mensagem isolada. Cada verso tem uma mensagem específica, não necessariamente precisando contar com um todo. Você pega um versículo da Bíblia, ele vai te trazer uma mensagem. Pega outro versículo, ele vai te trazer outra mensagem. Então, cada verso ou versículo da Bíblia vai trazer uma mensagem específica. Acho que foi mais ou menos isso que eu falei. Estou falando de coisa que está na mente, eu não escrevi muito, então, às vezes não sai da mesma forma.
O maior escritor do Velho Testamento, quem foi? Moshe. Ele escreveu quantos livros? Com Jó 6. Assim como o maior escritor do Novo Testamento também teve essa questão do maior escritor do Velho, do Novo. Porque o maior escritor do Novo Testamento, quem é? Paulo. Ele escreveu quantos livros? Oi? 13 mais o livro de Hebreus. Então pode-se considerar 14. O livro de Hebreus, ele não tem a assinatura do apóstolo Paulo, mas ele tem a linguagem do apóstolo Paulo e o relacionamento do apóstolo Paulo com as pessoas. Assim como o livro de Jó não foi assinado por Moisés, mas a teologia, a arqueologia, ela estuda ali e ensina que tem a linguagem de Moisés. Amém? Por hoje é só. Semana que vem nós vamos estar entrando em alguns pontos mais específicos sobre o conhecimento da palavra. Amém? Então, que nesse tempo você venha amar a palavra. Lembre-se disso. A palavra é Deus. Se eu quero conhecer mais de Deus, eu preciso conhecer mais da palavra. Quanto mais eu conheço da palavra, mais eu conheço de Deus. Quanto mais eu conheço de Deus, mais eu conheço da sua vontade, dos seus planos, para mim e para o mundo. Mais eu conheço da vontade dele, presente, passado e futuro. Tudo está relacionado ao nosso relacionamento com a palavra. Quanto mais você se relacionar com a palavra, mais de Deus você terá em você. Amém? Pode. Pode falar. Sim. Ótimo. Obrigado pela cultura. Obrigado. Então, verso é o menor. Verso, o diminutivo de verso é versículo ou versinho. Obrigado. Por isso que eu gosto de trabalhar com gente inteligente. Amém? Coloque sobre seus pés. Não perca o próximo Tadel. E eu queria incentivar vocês e pedir vocês a incentivar outras pessoas a estarem participando, porque eu acho que todo crente deveria saber essas coisas, todo crente deveria aprender essas coisas. E nós vamos estar falando aqui nos nossos próximos Tadéis, por exemplo, sobre como ler a Bíblia da forma correta, como conseguir entender um versículo bíblico ou um texto bíblico que você não conseguiu entender, né? Então é muito importante você estar participando desses Tadéis, que eles vão nos acrescentar muita coisa para a nossa caminhada cristã. Amém? Feche seus olhos. Paizinho, obrigado por teu amor por nós e por tudo que o Senhor tem nos entregado, tudo que o Senhor tem nos trazido aqui.
que nós possamos ser edificados por intermédio da sua palavra, dia após dia. Deus, nós não queremos ser confundidos, enganados, seduzidos pelas doutrinas desse mundo, que nós possamos, Pai eterno, a cada dia pedir ao Espírito Santo que nos convença, que sejamos também bereanos, que nós não venhamos estar, Pai eterno, somente acreditando naquilo que a gente ouve, mas que nós venhamos examinar as Escrituras, que nós venhamos procurar, pesquisar, entender melhor sobre os assuntos que nos são trazidos, e que assim aconteça, Pai. Eu não sou detentor da verdade, e eu quero declarar, Senhor, que a sua verdade esteja acima da nossa, a sua verdade, ela brilhe acima da nossa, a sua palavra, ela seja mais enfatizada do que a palavra humana aqui nesse lugar. Nós te louvamos por tudo, nós te agradecemos por tudo e te bendizemos pelo seu grande e poderoso amor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Até terça que vem.